conseguiu achar Atos capítulo de número 11, o verso 19? Diz o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Estevão, ele foi apedrejado por falar a verdade, por tentar abrir os olhos dos judeus a respeito do Salvador de Jesus Cristo. Por isso ele foi apedrejado. E quando Estevão foi apedrejado, se levantou uma perseguição à igreja inteira. Enquanto eles fugiam de Jerusalém, nas suas tribulações, eles anunciavam a palavra de Deus. Mas eles anunciavam somente para os judeus. Em Chipre e Cirene e Antioquia. E aquelas pessoas que se converteram em Chipre e em Cirene, eles foram para Antioquia e começaram a anunciar aos gregos, as pessoas que não faziam parte do meio, que não faziam parte da comunhão. Eles começaram a anunciar. Mandaram Barnabé até lá para ver. Barnabé, o nome Barnabé significa Pai da Consolação. Mandaram Barnabé para investigar, para ver. E a Bíblia diz que lá em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Você sabe o que é? A palavra cristão significa pequenos cristos. De discípulos, eles começaram a ser chamados, não parecem com Jesus, parece com esse Deus que ele prega. Nós temos, durante o mês passado, ainda temos hoje mais 2 mensagens. Nós estamos falando sobre direção divina para nossas vidas. A primeira mensagem que nós pregamos aqui foi: comece aonde você está, comece com o que você tem, não espere amanhã. Toda jornada grande, segundo o provérbio oriental, diz que toda jornada grande ela começa pelo primeiro passo. Você não deve pensar no final, deve pensar em começar agora. Então a primeira mensagem que pregamos foi: comece aonde você está. A segunda mensagem foi: observe as placas de pare, e pare, ajuste o seu GPS para você continuar.
A terceira mensagem foi: permaneça nele, permaneça em Cristo. A quarta mensagem, você com certeza você não ouviu ela na noite passada, porque na noite de domingo passado, porque o pastor Fernando estava pregando aqui, mas a pastora Luiz Silvana, você pode entrar no YouTube da igreja, Oitava Igreja do Nazareno, você pode entrar no YouTube e você pode ver que a quarta mensagem é: avance, o tempo de avançar. A pastora Luiz Silvana pregou de manhã, você vai lá, pode assistir a mensagem da semana passada. E nessa noite eu quero pregar sobre sirva antes de tudo. Vamos repetir? Sirva antes de tudo. Greg Groeschel, ele diz: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. E nós, durante esses tempos, já estamos dando o primeiro passo. Como disse, o tema da mensagem é: sirva antes de tudo. Porque de discípulos eles foram chamados de cristão. Porque mesmo na sua perseguição, nós temos a desculpa de dizer: eu tenho tanto problema que eu não posso se importar com mais ninguém. Mas eles estavam sendo perseguidos. E mesmo sendo perseguidos, eles estavam falando do amor de Jesus para as pessoas. Então, o que levou os novos convertidos dessa cidade de Chipre, Antioquia, a chamar os discípulos de cristão? A forma que eles serviam a sua comunidade. Um dos textos mais marcantes que eu vejo na Bíblia é que numa das últimas reuniões de Jesus Cristo com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele se levanta, ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha, ele se cinge com a toalha, ou ele coloca a toalha na cintura, ele se ajoelha diante dos seus discípulos, ele começa a lavar os pés do discípulo. Talvez você não entenda o que significa lavar os pés do discípulo numa cultura do Oriente. Era um serviço de escravo. Naquele tempo ninguém tinha sapato fechado, ninguém tinha tênis, ninguém tinha Nike, ninguém tinha um sapato fechado. E aí o dono do escravo, ele chegava com os pés empoeirados. O escravo chegava já junto, antes dele entrar, com uma bacia, se colocava de joelho diante do seu senhor e começava a lavar os seus pés. Era um serviço de escravo, era um serviço de servo. E todos nós dizemos: olha, somos servos de Jesus. E muitas vezes a gente não entende o que é que ser servo. Porque se nós entendêssemos o que é ser servo de Jesus, o nosso padrão se elevaria um pouco mais. Porque servo de Deus, que nem Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, o verso 1, Paulo diz o seguinte: eu, Paulo, servo do Senhor, chamado por Jesus para ser apóstolo. Hoje todo mundo quer ser apóstolo, mas ninguém quer ser servo. Hoje todo mundo quer ser servido, mas ninguém quer servir. Mas Paulo, ele não coloca o seu título primeiro, ele coloca a qualidade do que ele é. Ele diz: eu sou servo. E a palavra servo, no contexto que Paulo diz no grego original, koiné, quer dizer doulos. E o que é doulos? Doulos é um escravo de orelha furada. E o que é um escravo de orelha furada? Era um escravo que, mesmo ele tendo a condição no ano de jubileu, ele sendo livre, o seu dono libertando ele diz assim: o meu dono foi tão bom comigo, que eu não quero ser livre, eu quero continuar sendo escravo do meu dono. Aí o dono chegava lá, furava a orelha dele, colocava uma suvela, e todo mundo que olhava aquele servo, aquele escravo servindo, olhava para ele e dizia: ele é escravo, mas porque ele escolheu ser escravo, mas ele é um escravo livre.
escravo é aquele que serve. Jesus, ele lavando, quando ele chega até Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Isso é um serviço de criado, isso é um serviço de escravo. E aí Jesus, você já leu esse texto? Quem já leu esse texto? Aí Jesus diz assim: se você não deixar eu fazer isso com você, você não tem parte comigo. Por quê? Isso é profundo, irmão. Porque ter parte com Jesus nesse sentido é você entender que você foi criado para servir. Você não foi criado para ser servido, você foi criado para servir. Você já aceitou Jesus Cristo, já faz mais de ano, irmão, que você frequenta essa igreja. Já chegou a hora de você se levantar e dizer: Senhor, estou aqui para servir. Servir no estacionamento, servir na porta, servir lá no ministério infantil, servir no ministério de louvor, servir no audiovisual. Está na hora da gente servir. Porque isso quer dizer que nós temos parte com Ele. Aí Pedro diz: não, Senhor, então não lava só o pé, lava a cabeça inteira. E ele diz: não precisa, porque vocês já estão purificados pela palavra. Você está entendendo? Nós já estamos purificados pela palavra. Então o que falta muitas vezes na nossa vida é lavar os pés, porque quando lavamos os pés das outras pessoas, nós entendemos o significado de ser salvo. A gente foi salvo para servir, salvo para abençoar a vida do outro. Você está me entendendo, sim ou não? Mateus capítulo 16 e o verso 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa encontrará. O evangelho não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus fez na minha vida para eu fazer na vida do próximo. O evangelho tem a ver com servir. Quando o profeta chega naquela mulher, o Elias, a mulher está juntando graveto. Graveto é aqueles pedaços de madeira, de árvore seca. E ele olha para ela e ele fala: o que você está fazendo? Aí ela fala: eu estou pegando um pouco de graveto, de madeira seca, eu tenho um pouco de farinha, eu vou fazer um pequeno bolo, vai comer eu e meu filho, depois nós vamos morrer. Olha a condição dessa mulher. Aí Elias fala assim: Elias, se fosse nessa época agora, nós iríamos dizer que Elias é um pastor aproveitador, porque a mulher já não tem nada. E ele diz assim: então faz um bolo para mim primeiro. Aproveitador. Eu lembro que acho que uns 4 anos atrás, eu não sei, tinha lá no Facebook uma postagem da igreja aqui. E aí eu não sei porquê, tem aquelas pessoas que são revoltadas, foram tão enganadas por alguns que se dizem pastor aí. E aí ele colocou na postagem assim, que eu era um cão guloso. Isso nunca saiu do meu cão guloso, né? Então se a gente fosse olhar para Elias hoje, a postagem do nosso Facebook dizia o quê? A mulher não tem nada e esse cão guloso quer tirar aquilo que ela ainda tem. Vai tocar também, pastor Adriano? Além de cantar, pregar, dirigir igreja, ainda canta, toca também, aí não dá, né? Aí não dá. Aí Elias olha para ela e diz: faz um pouco de bolo para mim. Aí ela faz. E a Bíblia diz que naquele ato de servir o profeta, ou esquece o profeta, mas no ato de servir alguém, a Bíblia diz que da botija daquela mulher, o azeite, a farinha não parou, até que passasse o tempo de seca. Você quer ser abençoado, irmão? Aprenda a servir. Aprenda a abençoar
a vida das pessoas. Não somos chamados para celebrar nós mesmos, mas para negarmos a nós mesmos. Em 1998, o McDonald's ele fez uma propaganda que na época era fora do comum. Por quê? Porque naquela época já se vinha o Mac, ele já vinha pronto e você tinha que aceitar do jeito que estava lá. Mas aí a propaganda do McDonald's dizia o seguinte: olha, monte o seu Mac do jeito que você quer. Se você quer com picles, a gente põe picles. Se você não quer, a gente tira o picles. Se você quer com 2 hambúrgueres, a gente põe 2 hambúrgueres. Quer batata frita, a gente põe batata frita. Quer tirar batata frita, a gente põe batata frita. Por quê? Porque tudo tem a ver com você. É o que você quer. Porque tem a ver comigo. E aí, a partir desse tempo, tudo começou a ter a ver comigo. Até de chegar ao tempo do meu corpo, minhas regras, tem tudo a ver comigo. Até de chegarmos um tempo de, eu nem sei mais se já foi aprovado, porque eu não sei mais quem governa e quem aprova aqui, se é o Senado que faz as leis, se é o STF, eu não sei mais, eu só sei que aborto até 4 meses, 12 semanas dá 4 meses, não é isso? Não? 3? Me ajuda aí, faz assim, ó. 3, beleza. Até 3 meses. Pode fazer. Quero dizer aqui de altar. Nós somos a favor da vida. Desde a sua concepção. Nós somos a favor da orientação sexual. E eu acho que a gente tem que quebrar algum tabu, porque se a gente vai orientar a igreja e falar sobre isso, parece que não é um assunto espiritual, mas é algo que está acabando com o mundo. A gente tem que ensinar. Eu converso com a minha filha hoje ela tem 15 anos, a mais nova, mas eu comecei a conversar com ela sobre sexo com 13 anos. Por quê? Porque se eu não faço isso, as pessoas vão fazer lá fora. Lá na escola vai fazer, o amiguinho dela vai ensinar. Então eu ensino antes. Então a gente precisa falar de algumas coisas. Então nós somos a favor da vida, a não ser que seja algo, porque tudo tem a sua exceção, mas a exceção é quase 1%. Não é tipo eu pular carnaval e ir para uma balada e me descontrolar e engravidar e matar um ser humano, não. Nem tudo tem a ver comigo, tem a ver com outras pessoas. Decida viver e servir. Seja o terceiro. Diga assim: eu sou terceiro. Por que isso, pastor? O que quer dizer isso? Porque aqueles que são cristãos, aqueles que são discípulos de Jesus, eles entendem que eles não são o primeiro, eles são o terceiro. Primeiro é Deus, amém? Segundo é o meu próximo, terceiro sou eu sou o terceiro. Sua decisão de fé deve ser pautada. Primeiro, eu tenho que entender que eu não sou o único, eu não sou a última bolacha do pacote. No dia que eu entender assim, pastor, eu sou a última bolacha do pacote, sabe? Aí eu estou ferrado. O Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, tão maior que foi ele e Moisés que apareceu ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Elias chegou certo dia achando que era a última bolacha do pacote. Chegou para Deus e dizer assim: olha Deus, é o seguinte, só eu fiquei de profeta, só existe eu para fazer as coisas, é tudo eu, tudo sobre mim. Aí Deus olha para ele e fala assim: Elias, vem cá,
come here, vem cá. Eu quero que você faça o seguinte: você vai em tal lugar, e lá você vai encontrar Eliseu. Você vai dar um sinal para ele. Eu vou colocar ele no teu lugar. E a Bíblia diz que assim Elias fez. Chamou Eliseu. Elias foi arrebatado. Está cansado, filho? Não quer servir mais? É meu servo. Então, sobe. Vem. Eu vou colocar outra pessoa no teu lugar para fazer aquilo que você não quer fazer. Aprenda uma coisa: não existe birrinha com Deus. Se eu não quero fazer, Deus levanta. E levanta pessoas improváveis. Levanta pessoas que a gente olha e fala assim: não, eu não acredito que Deus está usando essa pessoa. Porque Deus é Deus e o resto é Baal. Então sua decisão deve ser pautada, primeiro, em servir as pessoas. Segundo, em conectar com a comunidade. Eu sempre faço uma pergunta: se por acaso acontecer alguma coisa que venha fechar essa igreja, a pergunta é: se essa igreja fechar, vai fazer falta para a comunidade? A comunidade vai sentir falta desta igreja? Porque se a comunidade não sentir falta dessa igreja, nós não passamos de um clube, irmão. Não passamos de um clube. Porque nós precisamos conectar com a nossa comunidade. E nós precisamos confiar em Deus e os seus resultados. Vou fazer uma pergunta para os pais aqui: você ensina ou já ensinou a sua criança quando nasceu a ser uma pessoa egoísta? A gente não ensina. Parece que já vem no DNA da criança. O brinquedo é só dela, quer pegar aquilo para ela. E não é porque é filho único, não. É porque já vem no DNA nosso aquele DNA de ser uma pessoa egoísta. E esse velho homem precisa morrer. E nós crescemos com a questão de sermos egoístas. A gente vem para a igreja e a gente diz assim: como é que a gente escolhe a igreja? Às vezes o pessoal chega aqui e fala assim: ah, pastor, eu estou procurando uma igreja, eu já fui na igreja batista, já fui na igreja tal, fulano de tal, mas lá o louvor não é bom, o ministério de criança não é bom para mim, para minha família, né? A pregação não é boa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: não tem nada a ver. Nós escolhemos por aquilo que nos agrada, mas não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão. Primeira vez mesmo? Que legal. Vamos aplaudir essa pessoa que está pela primeira vez. Aleluia. Às vezes a gente olha assim: pô, o pastor pintou a igreja de preto. Não, irmão, eu falei que ia pintar de cinza e eu honro a minha palavra. É cinza elefante. Lógico que o próximo vai ser preto, né? Está pertinho já. Mas é cinza elefante. Aí o irmão diz assim: ah, mas eu não gostei, ficou feia. Pessoal que está aqui pela primeira vez, vocês já acharam feio? Ou acharam bonito na realidade? Levanta a mão. Achou legal o ambiente? Olha aí que legal. Por quê? Porque a gente constrói a igreja para aqueles que ainda não têm igreja para frequentar. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com as pessoas lá de fora. O louvor, eu não gostei do louvor. Irmão, desculpa, eu errei a pessoa que adoro. Eu devia adorar você, você é Deus, porque a gente vem aqui e adora, o nosso louvor é para Deus, e você falou que não gostou, então desculpa, irmão, porque não tem nada a ver comigo. Tinha uns irmãos aqui que é benção na igreja, gostava de vir aqui, cantava no ministério aqui, e eles tocam um ritmo de louvor que eu não gosto, mas estava tudo tranquilo para mim. Eu não gosto, eles sempre cantavam na toada sertaneja, né? Eu não gosto, mas a igreja gostava.
Ouvi o pessoal sentir o poder de Deus. Então não tem nada a ver comigo. Por mim aqui, meu irmão, era Cássio Bainé, era Oficina G3, era Petra, vocês nem sabem o que é isso. Era Rebanhão. Cara, mas nada que eu gosto. Se eu colocar essas músicas para tocar aqui, todo mundo vai fugir, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ele e das pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Nós não entendemos nada. Tudo aquilo que nós fazemos aqui tem a ver em servir as pessoas. É uma questão de obediência a um chamado de Deus, uma questão de direção divina. Só existe nova vida se a antiga morrer. E isso é demonstrado nos símbolos que nós fazemos aqui. Eu achei muito legal, ontem nós tivemos um culto de casais avassalador, foi top das galáxias. Se você não vê, irmão, eu não vou dizer que você está pecando, mas está quase passando a barreira. Mas foi top da galáxia. E aí terminou o culto, um casal falou para mim: pastor, e eu nem estava pensando em fazer isso mais. A gente já fez, eu acho que 3 ou 4 batismos esse ano. Quantos batismos? 2, né? Fizemos. E aí, eu falei assim: não vou mais mexer com isso. Mas o irmão, com a esposa, ele falou: pastor, nós queríamos batizar. Eu falei: a gente batiza vocês esse ano ainda. Se brincar até novembro. E aí eu estou lá conversando lá na porta, e de repente uma irmã passa e fala assim: me chama. Eu falei: E ela não ouviu a conversa, falou: pastor, o senhor batiza eu e meu marido? Eu falei: lógico, já tem 4. Lógico que eu batizo, né? Já compensa encher o tanque batismal. E aí, eis que está aberta a oportunidade de você passar pelo último batismo desse ano. Aleluia! Se você já aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, essa é a oportunidade. Procura um dos nossos pastores aqui, eles já vão fazer o curso. Sei lá se a gente não batiza na Semana Viva, no último dia da Semana Viva. A Lucivana quer esticar, mas aí é um negócio que a gente pode conversar. Mas a questão é que a gente vai batizar em nome de Jesus, e não vai ser só esses 4 não. Estão falando até em fazer um casamento no encontro de casal. Meu irmão, o que Deus está fazendo, irmão? Vamos fazer um casamento no encontro de casal? Sei lá, vamos, Agora só existe nova vida se a antiga morrer. O que o batismo significa? Morte do velho homem. O que a Santa Ceia fala? De morte e de ressurreição. O que a cruz fala? De morte. Então, para que possamos ser servos de Cristo e aprendermos a servir, a gente precisa morrer. A cada dia a gente precisa morrer para colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque as pessoas só podem ocupar, ou melhor, o segundo lugar, se a gente morrer para ficar em terceiro. Batismo tem a ver com morte. Ceia tem a ver com morte. E cruz tem a ver com morte. E ser discípulo de Jesus, chamado cristão, tem a ver com morte. Eu preciso morrer. Porque se eu não morrer, eu vou querer tudo para mim. Eu só vou usar o pronome no singular: meu. Quando você nunca viu um morto reivindicando nada. Você já viu algum morto falando assim, né? Tem até uma história que tinha um cara tão avarento, que amava tanto dinheiro, que ele fez a mulher dele prometer para ele: olha, quando eu morrer, eu quero que você coloque todo o meu dinheiro no meu caixão. Quero que você me prometa. E a mulher estava com a amiga dela, falou assim: eu prometo. Aí a amiga dela: como você vai fazer isso? Ele não vai precisar desse dinheiro, já está morrendo mesmo. E o cara morreu.
enterrou. E aí a amiga dela perguntou para ele, para ela: e aí, você deu o dinheiro e cumpriu a promessa que você fez para o seu marido? Aí ele falou: dei. Eu fiz um cheque nominal o nome dele para ele descontar. Porque a gente não vai precisar de nada disso. Porque a gente precisa colocar as pessoas em primeiro lugar. Discipulado tem a ver com morte. Romanos capítulo de número 6, o verso 6 diz: pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, já foi justificado pelo pecado. Gálatas capítulo 5, verso 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa cultura, ela diz para nós nos fartarmos, mas Jesus, ele diz para sermos doadores, para sermos pessoas que servem. E eu oro a Deus que essa igreja vai aprender a servir. Já tem aprendido a servir aqui dentro, mas nós vamos começar a servir os de fora também. As pessoas vão começar. Qual é a única maneira? A gente diz assim: eu sirvo a Cristo, não é isso? Quem serve a Deus, levante a mão. A gente diz: eu sirvo a Deus. Agora a pergunta é: Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa de 1 quilo de alimento, pastora Silvana? Deus precisa de um prato de comida? Então, se eu falo que eu sirvo a Deus, como é que eu sirvo a Deus? Qual é a maneira que eu realmente sirvo a Deus? Porque eu preciso entender isso para mim poder dizer que sirvo a Deus e isso seja validado naquilo que eu faço. Então, qual é a maneira de servir a Deus? Se Deus não precisa, Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, ele diz: eu não dependo de nada de vocês. Ele diz: todo animal do campo é meu, eu não preciso de sacrifício nenhum de vocês. Então, qual é a maneira da gente servir a Deus? Olha para o irmão e diz assim, servindo o próximo. É a única maneira de eu servir a Deus, quando eu sirvo ao próximo. Quando eu estou servindo ao próximo, eu estou servindo a Deus. Deus não precisa de nada, mas Ele nos dá a oportunidade de servi-lo, quando nós servimos ao próximo. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo primeiro, ele entende que não pode voltar atrás. Lucas capítulo 9, o verso 62, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Então, depois que eu coloquei a mão no arado, depois que eu assumi um compromisso com Cristo, eu não posso voltar mais atrás. Certa vez, Jesus Cristo estava falando uma palavra aos olhos de algumas pessoas dura, porque quando você chama para responsabilidade, parece ser uma palavra dura. Jesus Cristo estava chamando o pessoal da multiplicação dos pães, 15 mil pessoas para responsabilidade. Todo mundo começou a vazar. Todo mundo começou a dar linha na pipa. Pedro chegou preocupado: Senhor, a igreja vai esvaziar. Por quê? Porque Pedro estava olhando o seguinte: a igreja tinha 12 pessoas, depois a igreja tinha 70 pessoas, né? E agora a igreja tem 15 mil pessoas, depois da multiplicação. Agora estou na benção, a igreja está bem. Mas aí começou a falar a verdade, a igreja começou a esvaziar. Não, vou procurar um lugar onde tem uma palavra mais coach, onde vai dizer assim, tipo: olha, vocês são a fraqueza de Deus, vocês são o ponto fraco de Jesus. Vou procurar, aqueles pastores que põem um banco no altar e começa a falar com a voz tão mansa: você é a fraqueza de Deus. Deus não se importa com aquilo que você faz, possa fazer o que quiser, porque Deus é amor. Eu vou procurar esse tipo de igreja. E o pessoal começaram a vazar e procurar esse tipo de igreja. Pedro olhou e falou assim: Senhor, a igreja está esvaziando, o povo está indo embora.
Aí Jesus disse para ele: Pedro, você quer ir também? Pedro diz: não, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, aleluia. Eu sei que só o Senhor tem uma palavra que vai me conduzir a uma vida eterna, a um lugar maravilhoso. Eu não posso sair da tua presença. Então, irmão, esse lugar aqui é um lugar onde nós valorizamos a presença de Deus. Nós valorizamos a palavra de Deus. Eu sempre, de vez em quando eu escuto um obreiro dizer: pastor, fulano de tal está indo lá na outra igreja, está frequentando outra igreja, o senhor não vai fazer nada? Eu falei: não, irmão, eu sou um pastor de pessoas livres. Eu pastoreio pessoas livres. Aqui não se prende ninguém. Aqui a gente, se prender alguém aqui é pela palavra, porque só Ele tem palavras de vida eterna. É Ele. Porque um dia, irmão, eu estou conduzindo pessoas, não para uma mansão no Alphaville, não para uma mansão lá no Parque Prado. Não estou conduzindo você para isso. Eu estou conduzindo uma pessoa para a vida eterna. A vida, cada dia que passa, parece que quando a gente vai chegando a um certo... Às vezes eu falo e parece que eu tenho a idade de morrer, parece que eu sou velho demais. Mas cada dia que passa, irmão, a sensação que eu tenho é que o negócio está passando muito rápido. Eu preguei na semana passada, vocês lembram disso? Quem estava aqui semana passada? Não, eu não, desculpa. Pastor Fernando pregou semana passada. Eu prego o sermão hoje. Eu já estou preocupado com o que eu vou pregar na semana que vem, porque as coisas estão passando tão rápida. E isso me faz crer o seguinte: que eu estou chegando cada dia mais perto dos portões celestiais. Então eu não tenho tempo a perder. Como as irmãs cantam: não tenho tempo a perder com ressentimento, pois eu sei que Ele me ama. Alguém disse que o bom de chegar é aos 50, entenda, 50, é que aquilo que você valorizava no passado, você não está nem aí, meu amigo, mais. Você vê que não tinha tanto valor. Não tinha tanto valor. As preocupações que os pastores novos têm hoje, eu olho para eles assim e falo assim: se eu soubesse, né? Porque a sabedoria, ela só vem com o tempo. A inteligência, ela vem com o estudo, mas a sabedoria, ela vem com o tempo. Se eu soubesse, eu tinha evitado tanto desgaste meu como da minha família e de pessoas. Porque tem coisas que você vai ver que não vale a pena. A única coisa que vale a pena é você saber que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que não vai perguntar quanto que você deixou na conta quando você chegar perto dele, quantas casas você tinha, qual era o carro. Você não vai ver Deus te perguntando qual é o carro que você dirige, ou que dirigia lá. Mas Deus vai perguntar para cada um de nós: quantas pessoas você serviu? Porque você falou que me servia. Então eu quero perguntar para você: quantas pessoas você me serviu? Então o servo crucificado e morto, ele não pode voltar atrás. Segundo, o servo crucificado e morto, ele não toma a glória para si mesmo. Gálatas capítulo 6, o verso 14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ele não puxa a glória para ele. Se o pastor passa por você, ou se o obreiro passa por você e não te cumprimenta, irmão, você não está fazendo por causa de mim, você está fazendo por causa dele. De repente eu fui grosso naquele dia, mas é uma raridade.
raridade. De repente eu fui mal educado naquele dia, mas isso é uma raridade. É igual o cometa Halley, de 6 em 6 anos. Quem me conhece sabe, testifica que eu não minto. Mas ele, se eu não estou vendo, ele está vendo. Se o teu líder não viu, ele viu. Então a glória não é para mim. Não espere um tapinha, tipo, pode ser que eu passe lá e dê um tapinha, sim, oh, que valeu, que legal. Mas espere o Espírito Santo, de vez em quando no seu coração, dizer: eu estou tão feliz por aquilo que você está fazendo, e ninguém está vendo, eu estou tão feliz. Espere o Espírito Santo no meio da madrugada te acordar e você fala assim: o que é, Senhor? Eu falei: não, eu só acordei porque eu queria dizer como eu estou satisfeito com a vida que você está levando e com o tanto que você está servindo as pessoas. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu sou o Deus que vê. O servo cristão crucificado e morto, ele entende que ele não precisa ser justificado para o mundo. Romanos capítulo 8, verso 32 diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando eu decidi vou entregar minha vida e falar assim: agora eu vou ser pastor, seja o que Deus quiser, e vou ser de tempo integral. Muitos falaram assim: você é louco? O que você vai fazer da sua vida? Cara, eu não preciso me justificar para o mundo, eu preciso atender um chamado, eu preciso atender aquele que está me chamando. Amém? O servo de Cristo, ele enxerga os problemas como uma oportunidade de crescimento. Atos capítulo 11 e o verso 19 diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E algum deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor. Olha, essa igreja que estava sendo perseguida, ela enxergou o problema como uma oportunidade de crescimento. Ela enxergou o problema como uma oportunidade de falar das boas novas de Jesus. O mundo está um caos. O Brasil está complicado. A gente acorda de manhã, você vai levar a sua filha e vou colocar no jornal para mim ver o que está acontecendo, e você só vê que tudo está dando errado. Se aprova uma coisa aqui, desaprova uma coisa ali, faz uma coisa que era boa, já não é mais boa. E aí você olha: e o que eu faço dessa situação? O que eu faço no meio dessa perseguição? No meio dessa perseguição, no meio desse caos que o mundo está, a gente fala das boas novas do Senhor Jesus. A gente fugindo da perseguição, a gente na luta do dia a dia, a gente continua a falar do Evangelho de Jesus. Segundo, o servo de Cristo, ele está convencido da aprovação do Senhor. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eu nunca tive dúvida daquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Eu nunca tive dúvida da mão do Senhor sobre a vida da igreja, sobre aquilo que acontece na igreja. E eu não tenho dúvida da mão do Senhor sobre essa comunidade. O Rick Warren diz: eu não sei o segredo do sucesso,
Mas o do fracasso é tentar agradar todo mundo. Então se preocupe com a aprovação de Deus. Só isso que é interessante. Se Deus está no negócio. Terceiro, o servo do Senhor serve com uma espiritualidade contagiante. A sua espiritualidade, ela contagia as pessoas, irmãos. Elas fazem com que as pessoas desejem Jesus. O verso 24 diz: ele era um homem bom, está falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Sabe o que Barnabé tinha? Dois fatores: espiritualidade contagiante. Aquela pessoa que ama a Jesus, que ela é capaz de contagiar as pessoas que estão do lado dela. Agora a pergunta é: a nossa espiritualidade é uma espiritualidade contagiante, irmão? Porque nós só vamos, essa igreja só vai alcançar a comunidade se ela tiver aquilo que lá fora não tem, que é a presença do Senhor nas nossas vidas, que é a unção poderosa do Espírito Santo na nossa vida. E isso nos faz ser uma pessoa contagiante. Não é o louvor, não é a maneira de pregar. Tem dia que eu grito, hoje eu estou gritando. Tem dia que eu estou mais calmo, né? Tem dia que eu estou médio, que eu estou bem pentecostal. Mas não é a maneira de pregar. É aquela unção que desce do alto. É aquela presença. As pessoas têm que entrar num lugar. Esses irmãos que chegaram aqui pela primeira vez, eles têm que entrar num ambiente como esse e dizer: verdadeiramente Deus estava naquele lugar. Desde do guardião que me atendeu, até o irmão da recepção, o ministério de louvor. Lá tem um pastor que canta, mas mesmo ele aprendeu com Thor, quando um Thor desce assim, né? Eu senti a presença de Deus. Eu quero voltar naquele lugar. Eu quero conhecer naquele lugar. Porque hoje a gente olha aqui, ó, as luzes estão tão bonitas, mas daqui a pouco a gente enjoa disso aqui. É sempre assim. Daqui a pouco a gente enjoa. Daqui a pouco a gente enjoa da cor. Mas a única coisa que a gente não enjoa é da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Isso contagia a nossa vida. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. E você começasse a fazer a sua oração. Senhor, eu quero ser como aqueles cristãos que chegaram na Antioquia. Eu quero ser parecido contigo, Pai. Eu quero servir. Eu quero, porque o nosso propósito da nossa vida é servir. É servir. Pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. O teu propósito de Deus na tua vida é servir, irmão. É só isso. É só isso. Servir as outras pessoas. Faça a sua oração neste momento. Comece a orar, comece a falar com Ele neste momento. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome, Senhor, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes.
anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo, Senhor, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. E o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome é sobre todos. E os anjos, toda a criação, Santo, exaltado, Santo, Santo pra ser. E o teu povo canta, e a oitava canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor, você pode celebrar Ele, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu aceito essa palavra para a minha vida. Você aceita a palavra profética do Senhor para a sua vida? Amém? Você vai viver essa palavra a partir de hoje? Se você não vivia, agora você entendeu a palavra. Muitas vezes nós não implementamos mudanças na nossa vida porque nós ainda não compreendemos, não entendemos. Mas hoje o Espírito Santo traz sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa um novo entendimento. Um entendimento de por que é que você está aqui. Por que é que o Senhor te alcançou? Há um propósito. Nós temos ministrado sobre isso. Direção divina sobre a sua vida. É tempo de mudanças. É tempo de caminhar em intimidade, profundidade, santidade com o Senhor. E Ele nos chama a servir a Ele. Ele nos chama a servir ao nosso próximo. Ele nos chama a morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para o nosso egoísmo e viver uma nova vida, uma nova história. Uma história onde eu digo: eu abro mão de mim, abro mão daquilo que eu quero para viver o que o Senhor quer. Porque o que o Senhor quer para você, meu irmão, minha irmã, é bom, é perfeito, é agradável. Pode parecer que não é, mas é bom, é perfeito, é de vitória, é de eternidade, tem a ver com eternidade. Então que você saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Se ao final do culto, você que nos visita pela primeira vez, você que está aqui, você
desejar uma oração, os pastores vão estar aqui no altar para orar por você. Numa oração específica daquela que é a sua necessidade, que você deseja compartilhar. O nosso desejo é que ao sair daqui nessa noite, você saia renovado, empoderado com essa palavra. Você vai e vai fazer diferença, porque o Senhor te chamou para fora. Para que os de fora cheguem aqui neste lugar e tenham a mesma transformação que chegou sobre a sua vida e a sua casa. O Senhor está dizendo: ei, eu conto com você. Você é minha testemunha. Olha o que você é. Você pode dizer: eu sou testemunha do Senhor. E eu sou um extraordinário discípulo de Jesus. Porque eu sou transformado pela palavra dele. Então eu vou fazer diferença no lugar onde eu estiver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Ele te dê a paz que excede todo entendimento, que o mundo não entende. Que Ele guarde o seu corpo, que Ele guarde a sua mente, que Ele guarde os seus olhos, os seus ouvidos, a sua língua, e que você seja revestido do poder do Espírito Santo, que você seja testemunha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Dê a paz, receba a paz, dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Uma excelente semana. Quarta-feira estamos aqui novamente.